Pois bem, iremos iniciar agora o nosso módulo 2. Esse módulo 2 a gente vai trabalhar a transformação dos dados. Primeiro passo que a gente tem que dar dentro do Power BI, né, é importar os dados. A gente tem que trazer os dados para dentro da ferramenta. Visto isso, né, que a gente fez no nosso módulo 1, geralmente mais de 90% das importações elas não vêm do jeito que a gente precisa. E aí a gente tem que fazer manipulações dos nossos dados. Eu tenho uma planilha que eu importei. Vamos dar uma olhada nos dados dela aqui. É uma planilha de vendas, né, de algum determinado produto, de carros. E aqui, quando eu acabo de importar, a primeira coisa que eu olho é aqui, ó. Quando eu acabo de importar, a primeira coisa que eu olho são os tipos dos dados. Então, quando você vê qualquer campo, né, que cada campo desse é uma coluna no Excel. Então, quando você vê esse símbolo aqui de somatório na frente do nome, quer dizer que ele interpretou esses dados como número. Os que não têm um símbolo é texto, e a data ele já interpretou como uma data completa, ele já trouxe o símbolo do calendário, tá? Então eu vou abrir a ferramenta que a gente vai usar para fazer as transformações de dados. Quando na apresentação do curso das telas, né, eu já mostrei para vocês, que é o Power Query. Power Query é uma ferramenta que fica interna ao Power BI, né, ele está em anexo ao Power BI. Logo que você instalar o Power BI, ele já vem pré-instalado também, né? Então aqui eu vou vir, após a importação, eu vou clicar em transformar dados. E aí ele vai abrir essa nova ferramenta, né? O Power BI, é o editor do Power Query, né? Padrão Microsoft, né? Abas, baseado em abas e ícones. E aqui eu tenho a base que eu quero fazer as transformações. Quando eu abro o Power Query, a primeira coisa que eu olho aqui é o tipo dos dados. E aí eu faço uma varredura em todas as colunas para conferir o tipo de dados, né? Se você reparar aqui no nome, em frente ao nome, a gente tem um ícone, né? O ícone que vai definir qual tipo que ele é. Então, se a gente clicar em cima do ícone dessa imagenzinha aqui, ó, ele traz para a gente todos os tipos de dados que eu posso converter. Então, por exemplo, esse aqui, valor venda, ele está com o símbolo 123. Esse símbolo quer dizer número inteiro. Eu poderia mudar para número decimal fixo. Ele me dá essa mensagem, eu vou adicionar nova etapa. O que eu faço aqui de transformação, ele vai criando as etapas aqui. Então, se eu quisesse desfazer essa etapa, eu venho, excluo a etapa, ele volta igual estava antes, tá? Então, eu vou manter o número decimal fixo, o valor do custo também, número decimal fixo, total de desconto, já tá, número decimal, vou transformar em número decimal fixo, para ficar padronizado, custo da entrega também, custo da mão de obra também, o nome do cliente ok, modelo ok, cor ok, o ano, apesar do ano ser número, eu não posso trabalhar com ele como número. O ideal é que eu transformar em texto. Mas antes de transformar, eu vou mostrar para vocês por quê, tá? Para ficar bem claro para vocês. Então aqui, ó, fiz as transformações do tipo de dados, não tem mais nada para transformar, não tem linha em branca para excluir, não tem colunas que eu queira manipular. Eu vou vir aqui, página inicial, fechar em aplicar. Ele mudou o que alterou aqui, eu já estou apto a desenvolver os meus painéis, tá? Teoricamente. Vou mostrar para vocês um exemplo da coluna ano. Nem sempre quando uma coluna tem números, eles têm que ficar como um número, tá? Esse é um exemplo prático, ó. Então imagina que eu quero aqui o acumulado do valor da venda por ano. Então se eu fizer um gráfico simples aqui de coluna, eu vou colocar o ano, que eu queria o ano no eixo X, né? Eu queria o ano aqui, ó, embaixo, e eu quero o valor de venda aqui. O que que acontece? O que que aconteceu aqui, ó? Ele somou a coluna ano. Então, como a minha coluna está como número, ele somou. Então, ele me deu a somatória do valor de venda e a somatória da coluna ano. Ele foi somando 2012, mais 2012, mais 2012 e por aí vai.
Então, qual seria a solução aqui para me resolver isso? Eu transformar essa coluna em texto. Então, eu vou lá, transformar dados, e vou clicar em ano, e vou transformar em texto. Ok. Fechar e aplicar. E vou criar o mesmo painel agora. E vou criar o mesmo gráfico. Eixo X o ano e valor de venda. E aí está. E aí ficou certo, né? Então é isso. Essa é uma introdução, né, para transformação de dados. Na próxima aula, nos próximos vídeos, eu vou fazer vários tipos de transformações para vocês verem que a gente pode transformar tudo. Nossa base, praticamente, a gente pode transformar tudo que a gente precisar nela usando o Power Query. Então, esse módulo a gente vai trabalhar só essa parte de transformação. E aí, espero vocês no próximo vídeo.